Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 6 de junho, estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança, esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 10, absorvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja dispensar a sua vida para nós, né? E assim a gente vai sendo inserido na sua glória, na sua pessoa. A gente vai sendo constrangido, conduzido pelo amor de Deus, né, Senhor Jesus. E assim a gente vai vivendo, né, expressando, né, uma nova vida, como uma nova criatura que realmente está totalmente voltada para as coisas de Deus, deixando tudo aquilo que ficou para trás e avançando, né, para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conduzindo, nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, a sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Marcos capítulo 3, versículo 21. Ó Senhor Jesus. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 26, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Enlouquecidos por Deus. Ó Senhor Jesus. O amor de Cristo nos constrange a buscá-lo diariamente, conduzindo o nosso viver. À medida que intensificamos nosso louvor e desfrute, chegamos a ficar loucos pelo Senhor. Isso é o que ocorre quando verdadeiramente conhecemos a Deus, enlouquecemos por Ele. O apóstolo Paulo escreveu, se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. O operar de Deus em nossa vida é tão tremendo que aparentamos ter perdido a sanidade. Paulo, enquanto apresentava sua defesa, foi interrompido pelo governador Festo, que lhe disse em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Prestemos atenção. Festo não tinha a percepção espiritual para ouvir o que Paulo dizia. Então, concluiu que ele delirava. Todavia, o delirar de Paulo não decorreu das muitas letras, mas do Espírito de Deus que nele agia. É o Espírito que nos dá vida e visão. E quando estamos cheios da palavra de Deus, falamos de forma viva e entusiasmada, dando o testemunho de como o Senhor brilha em nosso viver e opera transformação. As pessoas podem até julgar que estamos loucos. Contudo, se enlouquecemos, é para Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus.
Os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Assim era nosso Senhor Jesus em seu viver na terra. Então, ao contemplarmos nosso amado Senhor Jesus, como não ficar loucos por ele? Quem é aquele que conhece o Senhor e não fica louco? Nossa reação é de nos consagrar totalmente, considerando tudo sem valor para ganhar a Cristo. O ministro da nova aliança é como quem está fora de si, ou que parece delirar com as muitas letras. Enfim, é alguém que vibra com o pulsar de Deus em sua vida. O Senhor quer dar-nos tal visão e revelação de sua glória, e isso nos deixará loucos. Ó Senhor Jesus, Deus nos escolheu para recebermos essa revelação. Somos os escolhidos do Senhor. Talvez nos julguemos inadequados e distantes do plano de Deus, mas Ele conhece o que sentimos e nos deixou registrado. Nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Existe uma importante afirmação nesse trecho, daqui por diante. Portanto, devemos esquecer o que ficou para trás. Agora é daqui por diante. Amado leitor, se essa revelação está chegando a você nesse momento, é daqui por diante. Esqueça o passado. Como disse o versículo acima, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque fomos transferidos pelo Espírito. Em seu ministério terreno, Jesus se apresentou como homem, segundo a carne. Porém, a parte final do versículo acima afirma que já agora não o conhecemos deste modo. Hoje, o Senhor é o Espírito, e é assim que o devemos conhecer. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor mostra para nós aqui, enlouquecer para Deus é estar cheio do Espírito, é nos consagrar totalmente a Ele. Ou seja, não fazer nada segundo a letra, segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso parecer, Senhor Jesus. Mas de fato procurar sempre ser conduzidos pelo Espírito, falar aquilo que o Senhor deseja. E muitos talvez não estejam ali, né, voltados para o Espírito e não vão entender. Mas o que a gente precisa fazer é realmente estar cheio do Espírito, para que o Espírito possa conduzir todas as coisas, né? Conduzir as pessoas diante dele. O nosso viver precisa ser diante do Senhor. Nós precisamos a todo momento conduzir as pessoas para o Senhor, né? Fazer discípulos do Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa conhecer a Deus verdadeiramente e também mais intensamente, Senhor Jesus, né? Aumentando a cada dia o nosso desfrute. Não é só ler, mas é tocar de verdade, né, no Senhor, cavar, né, cavar na palavra, cavar no Espírito, para ter tudo apoiado diante de Deus, né, e diante dele, estar na presença dele, fazer tudo de acordo com a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato, buscar o Senhor, buscar a sua vontade, muitos vão nos considerar como loucos, Senhor Jesus, porque tem coisas que a gente vai, né, diante da palavra, diante das doutrinas, diante das muitas coisas, a gente vê que, olha, se fizer isso, isso é muito mais fácil. Ó Senhor Jesus, mas se a gente fizer as coisas pelo Espírito, muitos vão nos considerar loucos. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele fala que se a gente enlouquece, é para Deus. Ó Senhor Jesus. Quando você começa a aprender a palavra, né, segundo a doutrina, segundo isso e aquilo, ó Senhor Jesus, você vai vendo ali um caminho, né? Uma certa rota ali. Você vai aprendendo, né, certas maneiras, certos jeitos de se falar, certos jeitos de se comportar. Mas conforme você vai realmente tocando no Senhor, conhecendo o Senhor, você vê que isso é ineficaz, insuficiente. Ó Senhor Jesus. Né, como Paulo, né, a gente vê aqui toda a experiência de Paulo, né, Senhor Jesus, a gente vai perceber que Paulo conhecia muito a palavra. Né, ele foi ali, né, estudou aos pés de Gamaliel, né, aquele que tinha ali a melhor procedência, o mais conhecedor da lei, Senhor Jesus. E Paulo ali, né, fariseu dos fariseus, né, Senhor Jesus, né, ali, né, da tribo de Benjamim, né, segundo a lei, né, irrepreensível, ó Senhor Jesus. Né, então ele fazia todas as coisas de maneira correta. E ele conhecia muito bem a palavra, até o dia que Cristo se manifestou a ele. E ele percebeu,
né, que ele, por causa da letra, estava sendo contrário a Deus. Aquilo que na verdade ele achava que estava fazendo, segundo Deus, era contrário a Deus. Ó Senhor Jesus, então, né, ele pôde perceber isso, que aquilo que ele perseguia era aquilo que na verdade era a realidade de Deus. Aquilo que ele achava que era contrário a Deus, era na verdade o que agradava a Deus. Né? E aí, né, Paulo, diante disso tudo, o que ele fez? Olha, então eu preciso julgar tudo como perda. Né? O povo judeu, né, que conhece toda essa palavra, conhece tudo isso, não conseguiu reconhecer Deus. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que mudar tudo. Ó Senhor Jesus. Né? Festo, por não ter percepção espiritual, não conseguia compreender aquilo que Paulo estava falando. Paulo estava dando testemunho de como Deus estava mostrando para ele ali, né, todo um proceder. Os judeus olhavam para o viver de Paulo e achavam aquilo loucura. Como que alguém como Paulo, né, que conhecia todas as coisas, pôde abandonar esse caminho, pôde se voltar contra? Ó Senhor Jesus, e Paulo estava querendo dar um testemunho para os judeus de que, na verdade, Cristo veio, né, Jesus Cristo veio, né, e estava cumprindo as Escrituras, mas eles, por ficarem focados em tanta coisa, por serem enganados pelas autoridades do povo, né, estavam dando crédito à mentira e não dando crédito àquilo que Jesus estava falando, né, aquilo que era a realidade de Deus. E ele havia enxergado tudo isso e estava tentando mostrar isso para as pessoas. Ó Senhor Jesus, ele fala, né, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus, ele percebeu que a vida dele como judeu precisava ser muito maior, né? Era algo muito maior que envolvia muito mais coisas do que só cumprir ritos, do que só cumprir coisas segundo as autoridades. As autoridades foram colocadas ali, né, como autoridade diante do povo, né, Senhor Jesus, para quando viesse o Cristo, conduzir todos os filhos de Deus, né, todo o povo de Deus a enxergar o Cristo. Mas eles começaram a olhar para si mesmo, olhar para a sua posição, aquilo que eles já haviam conquistado, e eles viram, poxa, vamos ter que abandonar tudo isso para seguir agora um viver espiritual. Ah, não quero não. E hoje, da mesma forma, nós podemos cair na mesma coisa. Olha, hoje já conquistei certa preeminência, já um certo cargo, né, um certo respeito entre os cristãos, e agora eu vou abandonar tudo isso para seguir o Espírito. Ó Senhor Jesus, então muitos já não conseguem fazer isso. Né? Eu lembro, certa vez, né, que fui indagado, né, por certos líderes a respeito da visão da igreja. Né, e comecei a compartilhar com eles toda a visão bíblica a respeito da igreja. Uma só igreja, né, em cada cidade, ou seja, os filhos de Deus não devem ficar limitados ali, mas devem ter comunhão uns com os outros. Né? O Senhor precisa conduzir a todos nós no Espírito para um só ministério, o ministério de Cristo. Né? Cada ministério, né, cada local de reuniões, cada grupo cristão deve ser conduzido a um só ministério, que é trazer o Senhor de volta, a uma única vontade, a um só plano, que é o plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí chegaram e falaram, não dá para a gente viver assim. Cada um tem a sua maneira. Como é que a gente vai misturar isso tudo e reunir em um só lugar? Ó Senhor Jesus. Né? Eu pude compartilhar, não é uma questão de você viver em um só lugar. Né? Até que a gente construa um só lugar e possa abrigar todos os filhos de Deus que estão na nossa cidade, isso assim ainda vai ser insuficiente. O que o Senhor está mostrando para nós é para a gente viver em uma só esfera, em um só governo, em uma só direção, né? Na unidade. O Senhor mostra na oração dele ali em João 17, né, que quando nós formos um, né, todo mundo vai conhecer, né, que Deus enviou Cristo, Senhor Jesus. É para isso que precisa manifestar a unidade, mas não é uma unidade de concordância. Olha, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu vou me comportar assim para não ofender, para não fazer isso, não fazer aquilo. Isso é viver de acordo com regras humanas. Isso não agrada a Deus. É isso que Paulo estava mostrando, ele vivia dessa forma. Né? Agradava a todos, vivia de segundo a doutrina, as autoridades o consideravam e estava tudo tranquilo, até que veio Cristo e bagunçou tudo. Porque mostrou, olha, as autoridades não estão em obediência. E o que eu vou fazer? Eu vou obedecer a Deus ou vou obedecer às autoridades? Ó Senhor Jesus. Então, muitos consideraram essa visão como loucura. Então, chegaram até a me dizer, olha, é muito interessante essa sua visão, mas se
para todos os cristãos a gente tiver que ficar explicando, isso não é legal. Ó Senhor Jesus, ou seja, hoje eles preferem continuar do jeito que está. Né? Olha, o que é igreja? Ah, igreja A, igreja B, igreja C. Pronto, é o que as pessoas entendem e vamos continuar assim. Ó Senhor Jesus, não querem trazer para as pessoas a verdadeira unidade, a verdadeira visão diante do Senhor. Por isso está mostrando para nós aqui, né? O amor de Cristo nos constrange, nos conduz a buscá-lo diariamente. Né? Conduzir o nosso viver diante do Senhor, diante do Espírito, e não aquilo que é confortável para nós. A gente tem ouvido ultimamente, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, fazer aquilo que o Senhor deseja. Isso requer de nós uma entrega. À medida que a gente vai intensificando nosso louvor e desfrute, é como se a gente estivesse louco. Você é louco, você vai viver sem regra, você vai viver diante do Senhor. Não, a gente só tem uma regra: obedecer o Espírito. Senhor Jesus. Isso que é importante. Quando você vive diante de regras, né, próprio Paulo fala para a gente, né, nas suas epístolas, se você deixa de cumprir uma só regra, você violou todas as outras. Então a gente não vive por regras, né? Não toques nisso, não manuseis aquilo. Né? Todas as coisas com uso se destroem. Não é isso que é importante, não são os preceitos dos homens, mas é diante do Senhor. A lei, né, ela é perfeita, aquilo que Deus mostrou para nós é perfeito. Só que a lei por si só não nos garante salvação, não nos garante que a gente vai conseguir conduzir todas as coisas. Por isso que Paulo fala que o ministério da letra é o ministério da condenação, porque ele te mostra o padrão maravilhoso de Deus, mas não te capacita a cumprir. Então, irmãos, hoje viver na nova aliança, hoje diante de Deus é viver sem regra. Não, muito pelo contrário. Viver hoje na nova aliança, viver no Espírito, é a única coisa que vai te capacitar a cumprir, né, os requisitos maravilhosos de Deus, a lei de Deus. Senhor Jesus, mas é no Espírito. Né? A gente chega cheio de conceitos. Olha, essa palavra está me dizendo que eu preciso aplicar essa palavra assim. Ó Senhor Jesus. Quando na verdade, quando você começa a aplicar, você vê que não é bem assim. Como eu dei o exemplo dessa semana, né? O repórter, vou viver pela Bíblia. Não pode mentir. Então vou ser grosso com todo mundo. Não, existem várias maneiras de se ver as coisas. Não é a nossa, não é a minha verdade. A gente já viu durante semanas anteriores, que muitas vezes a gente toma a palavra como a minha verdade. É o meu jeito. Eu entendi dessa forma e vou fazer assim. E por isso que Paulo está mostrando, olha, considero tudo como refúgio, como perda, como esterco, né? Como algo que é inútil, né? Por causa da sublimidade, por causa do elevado conhecimento de Cristo Jesus. Então ele viu que todo conhecimento, todo procedimento, diante de ser conduzido pelo Espírito, não é nada. Ó Senhor Jesus. Né? Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, né? Para gentios e reis, né? Senhor Jesus, para judeus, para gentios. Né? E o Senhor falou, ele vai ver como é que importa, né, sofrer por causa do meu nome. Ó Senhor Jesus. Antes ele achava que estava agindo em nome de Deus. Depois, de fato, ele passou a viver, né, em nome de Deus. Ó Senhor Jesus, não fazendo as coisas, né, de qualquer maneira, mas realmente agindo de acordo com o plano de Deus, de acordo com a maravilha que Deus é. E por isso foi julgado como louco por muitos. Ó Senhor Jesus. Então ele viu que realmente era ser conduzido pelo Espírito. Deus chamou ele para pregar o Evangelho. Aí ele foi pregar o Evangelho numa cidade, o Espírito o impediu. Então vamos concluir que é para ir para outro lado. Aí também foi impedido pelo Espírito. Depois tentou ir para o outro lado. Não dá. Senhor Jesus, porque o Espírito estava ali. E aí foi orar ao Senhor e veio uma visão. Aí ele imediatamente partiu porque percebeu, olha, essa é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então como é que o Espírito pode impedir alguém de pregar o Evangelho? Senhor Jesus, porque de repente é um Evangelho pregado segundo o homem, segundo a natureza do homem, segundo o interesse do homem. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de percepção espiritual. Né? Por isso que Festo falou, né? Mas muitas letras te fazem delirar. Mas ele falou aqui, né? Presta atenção. Festo não tinha a percepção espiritual para ouvir, ou seja, para discernir aquilo que Paulo estava dizendo. Então ele achava que ele estava delirando. Mas Paulo não estava delirando, ele estava seguindo o Espírito de Deus. Ele vivia de acordo com aquilo que o Espírito de Deus queria fazer com ele. E é isso que a gente precisa hoje. Hoje, infelizmente, muitos cristãos estão agarrados na letra,
achando que o Espírito de Deus, é a manifestação do Espírito Santo exterior, então é falar em língua, é curar, é fazer sinais, milagres. Ó Senhor Jesus, a gente já viu, né? Mateus 7 mostra para nós que muitos vão falar ali, Senhor, nós fizemos muitas coisas, fizemos isso aí, pregamos o Evangelho, expulsamos demônios, fizemos milagres, mas o Senhor fala, não vos conheço, não vos aprovei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus, você quer cumprir a vontade de Deus ou você quer achar que está cumprindo a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, Ele mostra para nós, o Senhor nos escolheu para receber essa revelação. Somos escolhidos do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas a gente pode achar inadequado, distante do plano de Deus, mas Ele conhece aquilo que está no nosso coração. Deus não vê o exterior, Ele não vê aquilo que é aparente, Senhor Jesus, mas Ele vê o que está no nosso coração. Não é aquilo que faz, mas tem que ser de acordo com a visão que hoje a maioria dos cristãos tem. Isso aqui tem que ficar explicando isso, aquilo. Não é nem explicar e nem agir de acordo com os outros. É viver pelo Espírito. O Espírito vai nos conduzir. Né? Então, às vezes a gente pode também até achar que está sendo conduzido pelo Espírito e achar que, olha, Deus me deu essa visão aqui, então eu vou impor essa visão pelos outros. Isso também age em segunda letra. Né? A gente precisa exercitar o Espírito. E o Espírito vai nos mostrar a hora correta, a maneira correta de abordar as pessoas. Então a gente às vezes vem com muita visão, muita percepção e a pessoa não está preparada para aquilo. Como eu compartilhei nessa semana. Às vezes você tem, olha, Deus te mostra ali, eu preciso mostrar 5 itens na palavra para aquela pessoa. Aí você chega diante da pessoa e fala, olha, eu vou falar logo os 5 itens que eu já fico livre. Ó Senhor Jesus, não é assim. Deus te mostra, olha, você precisa mostrar esses 5 itens aqui para aquela pessoa. Mas você precisa buscar discernimento, sabedoria, prudência no Espírito na hora de levar. Né? Ali em Marcos fala, Jesus fala que ele falava segundo a capacidade dos ouvintes. Ele não chegava falando qualquer coisa. Né? Então, ele falava algo para a multidão, para os seus discípulos ele falava de outra forma, ele explicava com mais detalhes, porque os discípulos estavam ali preparados para ouvir. Mas tinha alguns ainda que o Senhor ainda trazia para uma esfera mais íntima, e revelava algo mais maravilhoso. Então a gente tem ali a multidão, que ouvia a palavra. Depois o Senhor tinha um encargo para os 70 discípulos ali que ele separou, Senhor Jesus. Depois ele tinha uma esfera mais íntima, que eram os 12, os apóstolos enviados de Deus ali para conduzir a palavra. E mesmo dentre os apóstolos, tinha ainda uma esfera mais íntima ainda, que ele chamava 3 discípulos, Senhor Jesus, para revelar aquilo que estava no seu coração, para revelar ali as coisas que ele estava aflito. Então a gente precisa, como falou no início do Alimento Diário de hoje, intensificar nosso louvor ao Senhor, intensificar o nosso desfrute. E ele fala aqui que enlouquecer não é sair por aí disparando verdades, falando um monte de coisa, mas enlouquecer é ter uma consagração total, você entregar toda a sua vida. Então irmão, para entregar toda a minha vida, então eu tenho que deixar minha família de lado, eu tenho que largar o meu emprego. Ó Senhor Jesus, não, é ter um coração totalmente voltado para o Senhor. É no seu emprego, você está atento à vontade de Deus, o falar de Deus. Na sua casa, na convivência com a sua família, com seus amigos, você está voltado para a vontade de Deus. Na convivência com os irmãos, Senhor Jesus, você está voltado para a vontade de Deus. Não é fazer qualquer coisa. Eu já falei aqui várias vezes, poxa, eu estou aqui no meio dos irmãos, os irmãos estão aqui voltados para a vontade de Deus, para o falar de Deus. Deus me mostrou isso aqui, agora eu vou pegar e vou levar isso para os irmãos. Ó Senhor Jesus, não é só isso. O Senhor me mostrou a duras penas que não é assim. Eu preciso realmente, posso estar no meio de irmãos procurando o Senhor, voltados para o Senhor, mas nem todos estão ali preparados para ouvir tudo aquilo que o Senhor falou. Por isso que no início de cada vídeo eu falo, Ele precisa ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco e aquilo que Ele quer falar através de nós. Aquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós e aquilo que Ele quer transmitir através de nós. Há uma diferença. Tem coisas que Deus quer falar para você, para te constituir, para você perceber a realidade das coisas, a verdade de Deus, você conhecer a Deus verdadeiramente, mas na hora de você transmitir, na hora de receber revelação e sabedoria.
na hora de transmitir sabedoria e prudência. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter prudência na hora de levar, para a gente ter cuidado na hora de levar, né? Como ele tocou aqui, né? O Espírito é que precisa agir em nós, o Espírito precisa nos dar vida e visão. A gente vai se enchendo da palavra e a gente leva uma palavra de forma viva e entusiasmada, dando um testemunho do Senhor no nosso viver e da transformação que Ele está realizando. Senhor Jesus, então, em primeiro lugar, é uma vida, um viver. Então, quando você vive isso, quando você pratica a palavra, você vê as dificuldades. E aí você olha para o outro e você também percebe que ele também pode ter as mesmas dificuldades de você ou até mesmo outras. Então você não chega simplesmente e impõe, simplesmente mostra, mas você vai colocando ele de uma maneira, né, que ele também possa caminhar diante do Senhor. Assim como você caminhou, o outro também precisa caminhar. Mas o caminhar dele é o caminhar dele. E é isso que precisa ter discernimento diante do Senhor. Considerar aquilo que é Cristo como valor. E não simplesmente, vou levar esse irmão aqui, isso aqui vai trazer valor, isso, aquilo. Não, mas é realmente diante do Senhor. E é o Senhor que vai te mostrar o verdadeiro valor, né? A verdadeira maneira de levar cada um à presença dele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.